Vamos lá? Vamos sim. A primeira pergunta é: a senhora pode nos dar exemplos de como a química é abordada no contexto de atualidades ou no dia a dia no Enem? Veja, essa questão da química abordada dentro do contexto voltado para a questão de atualidades, eles podem trabalhar, associar essa questão dos impactos ambientais, que hoje está em alta, que hoje a gente está falando tanto, que aí eles podem trazer alguns conteúdos voltados, por exemplo, à questão da química orgânica, como também a química inorgânica, que é a questão dos ácidos, das bases. Então, eles podem fazer essa associação com a questão, por exemplo, desses combustíveis derivados do petróleo que estão associados à parte de orgânica, álcool, a questão do diesel. Aí eles podem trazer também assuntos como energias renováveis, energias não renováveis, a questão de inversão térmica, a questão dessas queimas desses combustíveis fósseis, como também esses gases que estão poluindo o meio ambiente, esses gases que estão sendo lançados na atmosfera, ocasionando a questão do aquecimento global, ocasionando o efeito estufa, ocasionando a chuva ácida, que nessa questão da chuva ácida, os impactos trazidos sobre essa chuva ácida no solo, então aí a gente já vem com conceitos voltados para a inorgânica, que são ácidos e bases. Então esse solo que está muito ácido, derivado dessa chuva ácida, como é que a gente pode fazer a preparação para esse solo? Como é que a gente pode deixar esse solo mais fértil? Então já entra também a questão de bases utilizadas para neutralizar esse solo, para dar nutrientes, como também pode trazer os ciclos biogeoquímicos, que aí entra o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, que é muito constante aparecer, é muito decorrente aparecer esse ciclo do nitrogênio, que está associado justamente a essa queima de combustíveis fósseis, esse lançamento desses gases na atmosfera, a formação da chuva ácida, e onde o solo ele está ácido, consequentemente, eu preciso fazer com que o solo ele fique mais fértil. Então aí traz a questão do ciclo do nitrogênio também, que a gente sabe que o nitrogênio, a gente só consegue absorver o nitrogênio através do solo, através da questão da cadeia alimentar. Pronto, nós íamos perguntar quais os tópicos de química que mais aparecem no Enem, mas a senhora já deu uma boa fala quando a senhora falou anteriormente. Mas a senhora tem alguma coisa mais a agregar, tipo dos conteúdos que mais caem de tópicos? Veja, além de química orgânica, como eu mencionei, e a inorgânica também, que ela sempre aparece, eu trago também a questão de termoquímica, tá? Que é a questão de temperaturas durante reações químicas. Eu trago a questão de termoquímica, eu já falei, a questão de eletrólise, que é a questão de pilha. Aí, novamente, eu trago a questão desses impactos dessas pilhas no lançamento inadequado, ou seja, no descarte inadequado dessas pilhas, a questão de oxidação, de corrosão, como também a parte de eletrólise, que está associada à parte de pilha, à parte de eletroquímica, tá? Certo, legal. Como eu posso equilibrar o meu tempo de estudo entre química orgânica, físico-química e química geral para Enem? Como que eu posso administrar? Veja, essa questão de administrar o tempo e administrar a questão geralmente de importância, o que é mais importante do que o que, para dar mais foco, eu sempre costumo dizer o seguinte: essa questão de identificação, a gente sabe que hoje o que mais aparece no Enem são conteúdos mais assim, mais de cálculo, mais dessa parte de orgânica, mais dessa parte de ácido, de bases, a questão dos ciclos biogeoquímicos, que aí é mais a parte de físico-química, a parte, como eu mencionei, é voltado mais para a orgânica. Porém, eu só vou conseguir entender e vou conseguir compreender a físico-química, a química orgânica, a questão desses impactos, se eu tiver a questão da química geral, que é a base, que é justamente quando a gente fala da tabela periódica, quando a gente fala das ligações. Por exemplo, se eu for mencionar a vocês a questão de orgânica, a gente sabe que orgânicas são compostos
derivados, como eu mencionei, do petróleo. Então, são compostos formados principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que aí a gente tem os compostos nitrogenados. Porém, eu só vou conseguir compreender e ter uma identificação e assimilar direitinho todos esses conteúdos de orgânica se antes eu tiver conhecimento da questão de, por exemplo, de ligação química, por que um carbono precisa fazer as 4 ligações, por que o carbono é chamado de tetravalente, por que o carbono, quantas ligações o carbono pode fazer, aí já vai entrar a questão de polaridade, a questão de ligação polar, a questão, por exemplo, de hibridação, do carbono, que é justamente aquela questão da distribuição eletrônica. Então, assim, são conceitos da parte de química geral ou a química logo inicial, que ela é a base para que eu entenda as outras mais complexas. Então, nessa parte inicial é importante, são pontinhos que vai fazer com que a questão da compreensão fique mais simples. Então, como são muitos detalhes que são aplicados nessa parte mais complexa, então torna-se importante a questão, por exemplo, de formas de memorização, para não esquecer alguns detalhes. Então, exemplos na questão de memorização, deixa eu ver aqui, quando a gente fala dos ácidos e das bases, algumas frases como a gente utiliza para dar a nomenclatura dos oxiácidos, aquele não como bolo claro, só pão sírio, a questão para dar a nomenclatura dos sais, a frasezinha do mosquito, para a gente memorizar a distribuição eletrônica, que é a questão dos subníveis, o só pão dá e assim por diante. Então são formas, são maneiras, da mesma forma que tem frases também da tabela periódica para identificação de quem são os metais, de quem são os gases nobres e assim por diante, justamente para que essa base seja pontos que você não consiga esquecer para aplicar na parte de físico-química e na parte de orgânica. Excelente, Deise. E agora que a gente está chegando bem perto, a gente está quase em cima do dia da prova, né? Que é esse dia tão temido, principalmente por ser de exatas, né? A senhora ainda acha pertinente revisar alguma coisa? Se sim, o quê? Sim, muito pertinente revisar sim, dar uma revisada, uma olhada, justamente em alguns pontos que eu até já havia mencionado, a questão de orgânica, principalmente a parte de funções oxigenadas e as reações orgânicas, como também a parte de pilha, tá? Que é de eletroquímica, a parte de ácidos e bases, e os sais e os óxidos, que são as funções inorgânicas, porque uma vez que se aplica dentro das questões, inclusive eu estava revisando algumas coisas com alguns estudantes, e tinha questões, por exemplo, de estequiometria, que envolve a questão de cálculos, que envolve a questão de regrinha de 3, onde no cálculo de estequiometria, eles falavam na questão sobre o nitrato de cálcio, mas eles não me davam a fórmula do nitrato de cálcio. Então, para fazer o cálculo, para fazer uma regrinha de 3 simples, eu precisava ter a fórmula do nitrato de cálcio para calcular a massa molecular. Eu teria as massas atômicas de cada elemento, mas aí eu precisava ter a fórmula do nitrato. Então, eu só ia conseguir resolver a questão se eu tivesse a fórmula. Então, eu precisei voltar e rever justamente essas frasezinhas e essas formas de memorização para a identificação de quem seria o sal. Então, eu teria que identificar o ácido, a base, aí a partir desse ácido e dessa base, quem deu origem a esse sal, para depois eu fazer justamente a questão da regrinha de 3 e calcular a fórmula. Porque é isso que acontece nessas questões, principalmente de estequiometria. São fórmulas fáceis, são questões para resolver, de certa forma, fáceis, porém, eu preciso voltar a conceitos básicos, a conceitos que eles não vão colocar de forma muito clara, mas eles vão pegar esses conceitos de química geral e vão aplicar dentro das questões que você precisa ter essa base. Ótimo, David. Professora, falando das frases, a senhora acha que é um método
bom dos alunos aprender um método divertido de tipo decorar essas frases, essas coisas, é um método viável para aprender. Sim, é uma forma de memorização, uma forma justamente de aprender que fica divertido, porque se você perguntar a qualquer estudante a frase do mosquito, todo mundo vai dizer qual é a frase do mosquito. Se for a frase da distribuição eletrônica, todo mundo vai mencionar. Se for a frase dos ácidos, dos oxiácidos, todo mundo vai dizer também. Então, é uma maneira dessa base, como é a chave, para conseguir entender as partes mais complexas, de certa forma, da gente relembrar, porque são muitos detalhes que fazem toda a diferença na hora da questão. Então, se eu tenho, por exemplo, para memorizar, como eu mencionei, os oxiácidos são muitos oxiácidos. A questão para dar a nomenclatura dos sais, de certa forma, a gente vai levar um tempo para memorizar essas frases, a questão da troca das terminações do hídrico por eto, do irco por ato. Então, se eu coloco isso aqui dentro de uma frase ou dentro de uma música, ou pego, por exemplo, os elementos da tabela periódica e monto frases para memorização de quem está na família 1A, quem está na família 2A e assim por diante, então torna-se uma maneira mais simples e uma maneira mais compreensível de você assimilar e não, por exemplo, na hora de uma prova você não esquecer. Ou seja, é só lembrar da frasezinha. Pronto, vamos dar continuidade. Qual a melhor maneira de interpretar gráficos em tabelas inserido em química? Veja, essa questão de gráficos e tabelas, qual é a função de um gráfico? Qual é o objetivo de um gráfico? Trazer informações de forma mais clara, ou seja, de uma forma mais simples, nesse contexto. Então, o que é que acontece? Então, nessa interpretação de gráficos, eu aconselho os estudantes a fazer o quê? A fazer primeiro uma leitura da questão, porque geralmente tem questões que eles colocam gráficos que não precisam necessariamente fazer cálculos. Então, na própria questão, ele vai trazer alguns pontos importantes para a interpretação do gráfico. Ou seja, então é interessante grifar alguns pontos principais, circular algumas informações chaves para identificação. Outro fator assim, muito importante que vale observar é a questão das informações do próprio gráfico. A questão das informações que estão no eixo horizontal, no eixo vertical, se eu estou falando de temperatura, se eu estou falando das concentrações, se eu estou falando de solução saturada, insaturada, a questão de quanto dissoluto eu posso ser adicionado enquanto dissolvente. Então, é interessante fazer justamente essa associação entre o enunciado e o gráfico, traçando justamente esses pontos, circulando esses pontos chaves que estão associados ao próprio gráfico. Muito legal. Existem dicas específicas para resolver as questões de química que envolvem cálculos no Enem? Veja, essa questão, como eu tinha colocado antes, é justamente não tem uma forma específica para resolver esses cálculos. Não tem uma coisa que eu chegue aqui e diga, você vai conseguir resolver esse cálculo dessa forma. A maioria dos cálculos em química, você pode aplicar a questão de regrinha de 3, que é justamente a parte de estequiometria. Porém, torna-se necessário você ter o conhecimento de fórmulas, você ter o conhecimento sobre reações, quem é o reagente, quem é o produto. Você ter um conhecimento sobre a questão de massas atômicas, porque ele vai colocar na questão as massas atômicas. Então, ali ele está falando de massa atômica, ele está falando de massas moleculares, ele está falando de quê? Então, você pode aplicar, você precisa também memorizar a questão de fórmulas, que é importante. Então, não tem assim uma forma específica ou uma dica para resolver provas com cálculos. Você pode aplicar, na maioria dos casos, a questão da regra de 3, porém, você primeiro precisa identificar as fórmulas, identificar o que é que ele está falando. Fórmulas, como também a questão de reações, a questão mesmo do contexto geral. Então, nesse contexto. Dando continuidade já, só pra gente finalizar aqui,
A senhora tem alguma dica sua mesmo, assim, para o aluno não estar tão ansioso, fazer uma prova de uma forma tranquila? Veja, essa questão dessa tranquilidade, eu costumo dizer muito, é a questão muito da confiança, a questão do saber que cada estudante ele tem o seu conhecimento, ele vai conseguir interpretar as questões, então é importante ler com muita atenção, com muita tranquilidade, tá? E confiar no seu potencial e não deixar. Às vezes a gente fica nervoso, óbvio, isso é normal, isso é natural, só que aí é a questão muito dele respirar e saber que ele sabe do assunto. Então não adianta a questão de se apavorar. Então é importante circular partes importantes, tomar sempre uma aguinha para ir relaxando e ter na questão dessa tranquilidade e confiar no seu potencial. Excelente, Deise. Gostaríamos de agradecer aqui pela sua participação, Deise, por toda a atenção, por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Nossa saga em relação ao Enem está acabando por aqui, porém continuaremos falando sobre diversos assuntos do interesse de todos. E é isso, galera. Se inscrevam para ficar acompanhando. Então é isso, pessoal. Pega a visão!